Olha, Elivaldo e Ala, um dos casos confirmados é o do jornalista Marcelo Magno, que já estava sendo investigado, né? Teve os primeiros testes para a influenza e outras infecções virais descartado e foi confirmado ontem para o coronavírus. O jornalista de 41 anos está internado na UTI de um hospital particular no centro de Teresina, do Prontomed. Ontem mesmo a família confirmou a testagem positiva para o coronavírus. Ele segue ainda em estado grave, mas estável, apresentando melhoras. Nossa torcida para que o Marcelo consiga sair dessa. E aí, Ala, com a confirmação do caso do Marcelo Magno, outras pessoas que tiveram contato com ele, inclusive familiares, passam a ser monitorados também, né? Isso, a Fundação Municipal de Saúde está fazendo esse rastreio, detectando todo o cronograma de viagem, de roteiro dessas pessoas para que faça um monitoramento mais preciso. A família dele está sendo, a Secretaria de Saúde já deu todas as orientações, né, da questão do isolamento domiciliar. Os profissionais que trabalharam com ele também já estão adotando todas as medidas, uns estão em isolamento, outros fazendo o teste, e todas as medidas foram adotadas. A Fundação coloca que somente o Marcelo Magno, ele está em estado grave, o restante estão todos em isolamento domiciliar, e com essa confirmação de 3 casos, tanto a Secretaria Estadual de Saúde como a Fundação, elas estão reforçando esse rastreio, né? Então, estão fazendo esse monitoramento mais presente, né? Adotando medidas mais enérgicas em relação a essa questão do contágio, para saber realmente, para evitar essa proliferação da doença aqui em Teresina e no estado. Nádia. Elivaldo e Ala, nós vamos agora começar a movimentar também os nossos repórteres. Nós vamos ao vivo até a sede da Secretaria Estadual de Saúde, onde o repórter Javier Marques está e acompanha para a gente as principais informações da manhã desta sexta-feira. Daqui a pouco nós vamos conversar com a Gorete Santos e trazer um tema muito importante, né? Como é que o medo que toma conta das pessoas, o pânico, a histeria, pode mexer com o emocional, com a sua mente. Então nós vamos te dar conselhos de como você lidar emocionalmente com toda essa situação. Começamos com o Javi, bom dia. Alguma nova informação na manhã de hoje? Oi, Nádia, bom dia para você, bom dia a todos acompanhando Notícia da Manhã. Uma situação que preocupa a todos, né? Porque essas 3 pessoas que estão com coronavírus, elas viajaram para o Rio de Janeiro, São Paulo e a 3ª pessoa com transmissão no Piauí após chegar de São Paulo. E elas devem ficar em isolamento. Aqui ao meu lado, vou conversar mais uma vez com o Erlon Guimarães, que é o superintendente de atenção primária à saúde. Bom dia para o senhor, superintendente. A primeira pergunta essas pessoas que deram positivo, né, para o coronavírus, com certeza tiveram contato antes com familiares e amigos. Como essas pessoas estão sendo acompanhadas pelas autoridades de saúde? Bom dia a todos os piauienses, né? Na verdade, as informações, né, e claro, essa é a única arma que a gente tem. Então, uma vez isso acontecendo, né, e mesmo na suspeição de casos, essas pessoas elas já são monitoradas. Existe todo um protocolo que deve ser seguido. No momento que existe a suspeição de um caso, essa pessoa passa por uma entrevista, né? E nessa entrevista é quando nós começamos a montar toda a história epidemiológica. E essa história passa exatamente para que nós possamos conhecer do que aconteceu, né, com uma pessoa que chegou até essa suspeição. Então, esse é um momento em que a gente tem que ter muita calma, né? Estamos realmente confirmando a presença do vírus já no nosso estado, né? E as pessoas têm que agora manter a calma. A comunicação está trabalhando muito bem a informação. Esse é o momento de todos nós praticarmos a informação recebida. Esse é o momento também de nós praticarmos o isolamento social. Isso é extremamente importante. Estamos falando isso desde o momento em que soubemos, né, da circulação desse vírus no mundo, né? Então agora é a nossa parte, é fazermos a nossa parte. Quem pode ficar em casa, deve ficar em casa. Lembrando, isso não é um treinamento, isso é a vida real, né? Estamos diante de um inimigo invisível, é um vírus, né? É um novo vírus. Poucos estudos ainda, né? Não temos muito conhecimento sobre ele, mas toda a comunidade científica se debruça em saber informações sobre ele. Temos transmissão local?
Na verdade, esses 3 novos casos, como você bem falou, ainda de pacientes que buscaram o vírus fora, né, do nosso estado. Ainda não existe. Mas aproximamos agora o resultado do estado do Piauí. Nosso laboratório central está autorizado a realizar o exame perante o Ministério da Saúde e, com certeza, daqui para frente vamos evoluir, vamos estar com essas respostas mais rápidas e poderemos informar cada vez mais a população sobre todos esses dados. Foram realizados 16 testes, 3 deram positivo. Quantos exames devem ter resultado hoje ou nos próximos dias? A gente trabalha com uma carga, né, seguindo um protocolo de exames, né? A gente não pode precisar quantos exames nós vamos fazer. A questão temos que ter calma, temos que ter maturidade, né, e temos que ter um profissionalismo, né? Daqui por diante esses exames estão conosco, protocolos do Ministério deverão ser seguidos. Este tipo de exame deverá ser somente no público que vai estar internado grave, ou público de suspeição que tenha um caso testado positivo. Por quê? Porque a nível nacional e a nível mundial, como estamos vendo, nós não temos material suficiente para testar toda a população. Então, protocolos serão adotados, né, conforme orientações ministeriais. Obrigado pela entrevista. Eu conversei com o Erlo Guimarães, ele é superintendente de atenção primária à saúde. A gente viu no início do Notícia da Manhã imagens aéreas da Avenida Maranhão, a avenida praticamente deserta. E aqui ao lado, olha, é a Secretaria de Saúde do Piauí, uma imagem que não é comum por conta de uma sexta-feira. Aqui deveria estar lotado de funcionários, de servidores, mas olha, Nádia, está praticamente vazio. Volto com você no estúdio. Acho uma ótima notícia, Ravi, porque significa que as pessoas estão aderindo, estão correspondendo à expectativa de ficar em casa, de se protegerem e proteger as outras pessoas. No próximo bloco a gente vai voltar com a Gorete, com as dicas do psicólogo, com a Yala Sena também já comentando o decreto do governador Wellington Dias. Elivaldo, ontem o governador endureceu a batalha contra o coronavírus. Um decreto de calamidade pública determinou a delimitação de medidas emergenciais. Dentre elas, mandar shoppings, cinemas, restaurantes, ainda proibir eventos. Vamos agora aos detalhes dos documentos. Primeiro aqui, o documento que decreta estado de calamidade pública a partir dessa lei complementar, que é do ano de 2000, em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19 e suas repercussões nas finanças públicas e da outras providências. Fala também do aumento dos gastos públicos por causa da pandemia e determina aí o retorno de todas as pessoas às suas casas. Considerando que a referida crise impõe um aumento de gastos públicos e o estabelecimento das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. Nós temos um outro trecho aí do decreto que as autoridades competentes vão editar os atos normativos necessários à regulamentação do estado de calamidade pública no estado do Piauí. Esse é o primeiro documento, que é o documento da calamidade pública, Elivaldo, e na sequência o decreto que traz todas as determinações, que determina as medidas excepcionais, que especifica voltadas para o enfrentamento da grave crise de saúde pública decorrente do coronavírus. Esse é o decreto que vai trazer especialmente os pontos que são tratados a partir de agora como limitantes para a população do estado do Piauí. Vamos colocá-los aqui. Por exemplo, fica determinada a suspensão de todas as atividades em bares, restaurantes, cinemas, clubes, academias, casas de espetáculo e clínicas de estética. Também das atividades de saúde bucal, odontológica, públicas e privadas, exceto aquelas relacionadas aos atendimentos de urgência e emergência. Suspensas também atividades esportivas. Todos os eventos esportivos também estão suspensos a partir desse decreto. Suspensão das atividades comerciais em shopping centers. Suspensão dessas atividades e eventos determinada nesse artigo terá vigência a partir das 24 horas de hoje, ou seja, amanhã nada mais funciona, até porque a Assembleia precisa votar isso aqui, não é, Elivaldo? É verdade, Nádia. Eu conversei agora há pouco com o presidente da Assembleia, Temístocles Filho, que também tem um decreto lá na Assembleia, que a partir de segunda-feira tudo fica fechado. Mas com relação a matérias dessa natureza, que precisa de uma regulamentação parlamentar, o presidente Temístocles Filho informou que segunda-feira cedo haverá uma reunião com os líderes dos partidos para
encaminhar a tramitação em regime de urgência, urgentíssima, através do plenário de reuniões virtuais, Nádia. E também não haverá nenhum problema para a aplicação do decreto. A reunião vai ser segunda, o decreto entra em vigor amanhã cedo, amanhã às 0 hora de hoje, por exemplo, porque o exame já é feito com data retroativa, considerando a data retroativa. Portanto, o decreto pode entrar em vigor, mesmo com a medida sendo ratificada pelo Poder Legislativo apenas na próxima semana. O artigo 2º do decreto diz que fica determinado também, Alivaldo, o controle de fluxo de pessoas nas divisas do Estado. E para isso, o governo, assim como outros governos estaduais, contam aí com um apoio, uma estrutura de controle nessas divisas estaduais. Dizendo exatamente isso aqui no inciso 1º do artigo 2º. O controle de fluxo de pessoas será exercido pela Vigilância Sanitária Estadual, em articulação com os serviços de Vigilância Sanitária Federal e municipais, com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil. Os órgãos envolvidos no controle de fluxo de pessoas devem solicitar a colaboração também da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. E esse controle de fluxo de pessoas vai ser exercido por meio de abordagem das pessoas que cruzarem a divisa do estado do Piauí e que receberão orientações e determinações expedidas pelo Serviço de Saúde com o objetivo de conter a contaminação. Por exemplo, Nádia, um ônibus atravessa ali São João da Fronteira, vindo do Ceará aqui com destino ao Piauí. Esse ônibus vai ser impedido de ter acesso ao estado? Não, mas haverá um controle do acesso, uma análise assim das pessoas que estão no ônibus, daquele transporte coletivo. Por exemplo, algum suspeito, algum sinal de anormalidade de saúde, essas pessoas serão isoladas, terão um tratamento especial para evitar exatamente que seja eventualmente, Deus queira que não, um fator de contaminação aqui no estado. Então, é um controle rigoroso, acompanhamento de todo e qualquer transporte que adentre aqui o território piauiense. Vamos voltar com a Yala Sena, que também tem comentários sobre esses decretos do governador. Yala, da calamidade pública. O decreto da calamidade pública no Brasil também vai ser votado no Senado virtualmente, já foi aprovado pelos deputados. E aqui no Piauí a gente tem essa expectativa da Assembleia, mas já a partir de amanhã, Yala, tudo modificado para que as pessoas fiquem cada vez mais dentro das suas casas. Nádia, é um dos decretos mais polêmicos aí das últimas 24 horas. O governo, ele tinha uma intenção de fechar o comércio do centro, mas houve um recuo. Hoje, inclusive, agora às 9 horas, o governador Wellington Dias vai estar conversando com Tertulino Paz, que é o presidente do Sindlojas, para saber exatamente o que vai acontecer em relação ao comércio. Ainda há dúvida se haverá restrições ou se vai fechar como shoppings, bares e restaurantes, né? A Assembleia Legislativa já comunicou que vai fazer essa sessão virtual aí para votar esse decreto de calamidade, porque o governador pediu aí urgência e vai ser ainda votado, vai ser apreciado. Ainda hoje está se fazendo toda essa logística, como vai ser essa questão aí da votação virtual na Assembleia Legislativa. Nádia, também em relação à questão do controle de fronteiras, nós temos mais de 200 pontos de trânsito com os outros estados. O Piauí tem esses 200 pontos de trânsito. E aí o governo está chamando agora às 10 horas, 9 horas ele vai ter essa reunião com o Sindlojas e 10 horas com todas as instituições. Está chamando o Exército, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, a Guarda Municipal, justamente para saber exatamente como que vai funcionar, porque ainda há muitas dúvidas. Vai se fechar integralmente? Como é que vai ser essa abordagem aos passageiros? Então ainda há muita dúvida. Então vai se fechar agora 10 horas, reunião no Karnak, exatamente como que vai ser essa abordagem, como vai ser esse controle, né? O governo reforça para ficar em casa, manter as medidas de prevenção, esse isolamento social, e o Portal Cidade Verde está fazendo toda a cobertura e acompanhando aí a TV Cidade Verde e a rádio. Mais informações você confere aí no blog Coronavírus. Nádia. Tchau, no cidadeverde.com.